O viver cristão e a igreja, ou vivendo a igreja, né? Se eu fosse dar um tema para essa palavra, né? A gente vê que desde a criação, o plano de Deus com o homem não era de trato individual, né? O homem foi criado com um perfil relacional, ou seja, sozinho ele não se completa, né? A gente vê lá nas primeiras páginas da Bíblia, né? Adão sozinho, vendo os animais se relacionando, eu falei, Deus, e eu? O que eu faço? Né? E aí Deus vai lá e criou a Eva ali para ser uma ajudadora dele, né? E aí, mais para frente, a gente vê Deus falando com as famílias. A família de Moisés, a família de Arão, né? E aí, mais para frente, Deus fala através das tribos. A tribo de Benjamim, a tribo de Jacó, as tribos, né? E hoje Deus fala para a igreja. Então o trato de Deus sempre foi relacional, nunca foi individual. O seu relacionamento com Deus é individual. Então você tem uma conexão com Deus individual. Mas Deus trabalha com você através do relacional, através da igreja. E o plano de Deus, Deus criou o homem, e o plano de Deus é assim. Não adianta você tentar fugir, porque você não vai conseguir o relacionamento vertical sem o relacionamento horizontal, né? Ali na cruz representado a santidade, então você separado para Deus, mas você precisa viver o amor aqui na terra, né? Você viver o amor aqui na terra sem Cristo, amém? Né? A gente enfatiza muito esse texto de Efésios 5:32, né? Grande é esse mistério, né? Mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Por que a gente enfatiza tanto esse versículo, né? Grande é esse mistério. É um mistério. É um mistério, foi a vontade de Deus, Cristo e a igreja. E nós vemos aí fora alguns grupos focando só em Cristo, né? E a pessoa vai lá na reunião, escuta uma palavra, depois vai para casa e no domingo seguinte ela vem de novo para a reunião, escuta mais uma palavra. E não, Deus, o plano dele é Cristo e a igreja, né? Eu me preocupo muito com esses pregadores que ficam pulando de igreja em igreja, né? Pulando de grupos e grupos, e não tem um grupo que está ali junto dele, ali, se submetendo, aprendendo com ele. É muito perigoso isso, porque é através da igreja que nós somos tratados, né? Olhando por um outro prisma, podemos dizer que o relacionamento somente com Deus não é efetivo sem um relacionamento com a igreja. E o inverso mesmo. Relacionamento do homem com a igreja não é completo sem um relacionamento com Deus, né? Então, um não vive sem o outro. E aí, eu deixo duas perguntas para o irmão, para os irmãos aqui nessa noite, para os irmãos refletirem, né? Como está o seu relacionamento com Deus? Não precisa responder, mas eu creio que você já está respondendo aí na sua cabeça, né? No seu coração. Como está o seu relacionamento com Deus? E como está o seu relacionamento com a igreja? Né? Você tem caminhado junto com a igreja? Né? Como que está esse seu relacionamento? E aí, relacionamento vertical, né? Relacionamento com Cristo, respondendo a primeira pergunta, tem a ver com reunião? Tem a ver com que você está aqui hoje? Amém. Mas não só isso. Hoje você está aprendendo com a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas tem muito a ver com a Bíblia, com o seu estudo bíblico, né? Com a sua busca na palavra de Deus. Tem a ver com a sua vida de oração. Tem a ver com jejum, né? Qual foi a última vez que você jejuou? Você acha que jejum foi mencionado na Bíblia só para aquela época, né? Então precisamos retomar algumas coisas.
né? O seu relacionamento com Deus, Deus fala através do jejum. Deus fala através do contristar da carne, né? E de uma vida de santidade, né, diante de Deus, né? E uma série de outras coisas. Então, o relacionamento vertical tem a ver com isso, né? E não se engane se você tem falhado nos pontos acima, né? Frequentar uma reunião, ser filho de crente, não a levará à salvação. Você precisa de se despir do velho homem e começar a viver os princípios da vida cristã. Depende da sua determinação. Porém, você tem a ajuda do Espírito Santo. Então, a vida cristã, você tem que ser um cara determinado. Tem que ser um cara determinado, porque senão você não vai conseguir atingir aonde Deus quer que você atinja. Ou você vai ficar no meio do caminho, ou você vai ser aquele crente medíocre, aquele crente morno, que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala sobre o crente morno? Misericórdia, né? Então você tem que ser determinado, né? Ler a Bíblia. Acho que 90% das vezes que eu parei para ler a Bíblia, não foi porque eu tive um grande anseio, grande vontade de ler a Bíblia, né? Mas você tem que se determinar em ler a Bíblia, em orar, em jejuar, então tudo isso, né? Mas eu não quero me focar muito nesse relacionamento vertical, que a gente tem falado muito aqui no púlpito aqui sobre relacionamento vertical, e eu queria tocar um pouquinho sobre o relacionamento horizontal, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais aí. Como dito acima, você só conseguirá ser efetivo nos pontos acima, no relacionamento vertical. Então, leia a Bíblia, oração, jejum, santidade, se você for efetivo na igreja. A igreja é a chave do plano da salvação de Deus para o homem. A igreja é a chave. E não é todo mundo que encontra essa chave. Não é todo mundo que encontra essa chave. Mas eu vou te ajudar aqui. Se você não encontrou, você precisa encontrar essa chave hoje aqui, tá? É muito importante. A igreja é a chave para a salvação. O que é o viver da igreja? O que é viver a igreja? O que é viver o corpo de Cristo? Você entende isso? O que é viver a igreja? O plano de Deus para o homem. Eu queria te mostrar um gráfico do envolvimento. Esse gráfico a gente teve contato com ele num evento que teve aqui no auditório já há bastante tempo. E eu me lembro que o irmão Valdir ficou apaixonado por esse gráfico. Acho que na EBT do domingo seguinte eu estava lá e ele repetiu, passou. E é muito legal. Você estava alheio à igreja. Estava vivendo a sua vida. E de repente você passou aqui na frente, escutou um louvor bonito, resolveu entrar. Ou um irmão te chamou, evangelizou. E te chamou para participar de uma reunião, e aí você veio, e aí você começou a se aproximar, e aí você virou um interessado, um curioso, né? E aí você começa a vir uma reunião, achou legal, às vezes veio aqui na frente, aceitou Jesus, e você percebe que aquilo ali tem tudo a ver com você, com aquele seu sentimento que você precisa. E você começa a participar das reuniões, né? Daqui a pouco às vezes você veio pelo retiro de casados, que você foi lá a primeira vez, às vezes você veio pela reunião dos homens, às vezes te chamaram para vir participar de um chá das mulheres, e aí você veio no chá seguinte, daqui a pouco você está vindo uma reunião geral, e daqui a pouco te convidam para um grupo familiar, e aí você está participando do grupo, né? Você começa a se envolver nas programações, participar. De repente você tem um desejo de se batizar, porque os irmãos conversam com você, e faz parte da carreira do crente se batizar, e você se batiza, né? E você continua aí participando. Só que o último passo é o que eu considero que é o centro da vontade de Deus, né? E muita gente para nesse
1, 2, 3, quarto passo, não vai para o quinto. O quinto passo, ali o centro, é o centro da vontade de Deus. Quando você encontra ali e você começa a se comprometer com a igreja, você vê que aquilo faz parte de você e você é comprometido com o estabelecimento do reino de Deus. Então você percebe que o reino de Deus está sendo estabelecido e você faz parte dessa obra, né? Começa a brotar um amor pelas vidas e você fala assim: como eu posso contribuir com essa obra, né? Então, eu não sei como que você está aqui nesse momento. Se você está vindo pela primeira vez aqui, é um interessado, um curioso, né? Participa das reuniões, a terceira, a quarta reunião que você participa, né? Eu não sei em que estágio você está aqui, mas o que eu quero falar para você, irmão, é que você precisa caminhar para aquela laranja escura ali, para aquele marrom ali. Você precisa caminhar para o comprometimento, porque ali é o centro da vontade de Deus. É ali que você vai estar. Ali você vai encontrar a chave, né? Então precisamos caminhar para aqui, para esse ponto, né? Mateus 7,19 diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E o fruto, ele é produzido quando você está aqui dentro, né? Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30. Então no centro tem transformação, tem multiplicação, né? Então você, uma pessoa só, você converte um mundaréu de pessoas, né? Eu ouvi uma palavra uma vez que assim tocou bastante no meu coração, né? Que um irmão, isso há muito tempo atrás, é uma história verídica, ele orava por Deus, orava, ele que queria ser usado por Deus, mas ele era um irmão muito tímido, muito tímido. Ele orava, mas ele era um irmão tímido, mas ele fala assim: Deus, eu quero evangelizar, eu quero fazer parte, né? E aí ele converteu uma alma para Jesus. Billy Graham, né? Ele converteu só o Billy Graham. Olha o que aquilo se transformou. Entendeu? Então você precisa dar fruto, né? Viver a igreja é se relacionar com os irmãos, né? Você faz parte do corpo e deve existir para servir o corpo, né? Então tem que estar no seu coração servir, né? Viver a igreja é se relacionar com os irmãos, é deixar ser tratado pelos irmãos, através do discipulado, através das pregações, mas muito além. Deus trabalha com serviço, né? Então Deus trabalha com serviço, Deus trabalha através da sua vida. Eu queria ler Coríntios com você, 12, 4 a 12, não precisa abrir, está aqui, a gente vai lendo aos pouquinhos. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de misericórdias, mistérios, mas o Senhor é o mesmo, né? Então, olha só, tem vários dons, tem vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo, né? Então, não adianta um ministério correr para um lado, um ministério correr para o outro, todos têm que correr juntos para a mesma direção, amém? E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? Então, tem várias operações, mas é Deus que opera. Mas vamos lá, vamos seguir. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for, vamos lá, para o que for útil. Se alguém se converteu, né? Essa pessoa precisa ser acompanhada, essa pessoa precisa ser ensinada. Opa, o Américo é um bom professor. Então, o Américo se coloca, Deus capacita o Américo e o Américo vai estar abençoando. Então, o dom foi dado para o Américo, o ministério, para o que for útil, né?
os irmãos do louvor, eles estão aqui porque eles são úteis, amém? A gente não está cantando aqui só para agradar, porque música é legal, não. Então tem uma utilidade, os ministérios, os dons, né? Eu costumo falar que se você quer o dom da cura, começa a visitar hospitais. Começa a se colocar na frente de batalha ali, né? O que vai acontecer? Aí Deus vai olhar para ali, o Paulo foi para o hospital, orar pelo doente. Tem que capacitar aquele homem lá. Tem que dar dom de cura, porque ele está se colocando e precisa da utilidade, ele precisa do dom. Então, quando você se coloca ali, Deus abençoa, né? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Eu não sei se os irmãos já tiveram isso, né? Mas de vez em quando você está conversando com o irmão, e daqui a pouco o irmão ele se abre com uma situação que está passando na vida dele, e às vezes você dá uma palavra que você não sabe de onde você tirou aquela palavra, mas a palavra vem assim, cortante ali, é a palavra para o irmão ali, né? É o Espírito Santo. Naquela hora ali, você estava junto com o irmão ali, e Deus falou, preciso capacitar ele com aquela palavra ali. E a outros, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outros, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, a outro dom de discernir espíritos. Então, graças a Deus nós não temos isso aqui, pelo menos não do meu conhecimento, mas às vezes pode acontecer, o homem ele é muito competitivo. Às vezes nós estamos fazendo coisas aqui, estamos em ministérios, de repente o irmão percebe assim, opa, tem espírito de competitividade aí na história. Olha o discernimento que Deus dá. Vamos repreender. O homem ele é competitivo. Às vezes você quer fazer alguma coisa, às vezes quer para Deus, mas você quer fazer melhor do que Ele. É espírito. Nós estamos suscetíveis a tudo isso. Nós somos igreja, mas nós somos falhos. E há outros a variedade de línguas, e há outra interpretação das línguas, mas um só é o Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha lá, outra coisa importante, como quer. Então, às vezes você queria ser um grande pregador, né? Aquele homem ali que eu contei, né, do Billy Graham, né? Ele queria ser um grande evangelizador, mas Deus levou ele a evangelizar uma pessoa ali, ele ganhou aquela alma, né? Então, às vezes você quer ser um grande pregador, mas às vezes Deus está querendo que você seja uma bênção ali no seu grupo familiar. Vocês entendem, irmãos? Então, é Ele que dá o dom, é Ele que dá o ministério, é Ele que dá. E Deus sempre dá o ministério, a gente vai falar um pouco aqui, de acordo com o seu talento. Cada irmão aqui tem um talento, nasceu com talentos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Eu acho muito legal esse paralelo que a Bíblia fala, né, da igreja com o corpo de Cristo, né? Vocês estão vendo a minha mão? A minha mão ela tem uma mobilidade, uma flexibilidade muito grande, né? Então ela tem um talento, ela tem certas características de flexibilidade, né? Eu não vou tirar o meu tênis aqui agora, tá? Mas o meu pé, ele não tem essa mesma flexibilidade que tem a mão. Vocês concordam? Né? Mas ele tem uma firmeza, né? Mas o pé, a função dele é caminhar. E a função da mão é segurar, né? Então, cada membro do seu corpo tem uma função específica, tem uma qualidade, um talento específico, né? Para uma função específica. Então, cada um aqui tem função, pode ser útil no reino de Deus, né? Outra coisa que eu acho muito legal com relação ao corpo, né? Eu posso dizer que a minha mão está conectada ao meu pé?
Sim ou não? Sim? Bom, a minha mão, ela não está diretamente conectada no meu pé. Mas ela está conectada no meu braço, que está conectada no meu tronco, que está conectada na minha perna, está conectada no meu pé. Eu posso dizer que a minha mão, ela está assim, bem próxima ao meu pé, na comunhão, vamos dizer assim. Ela não está bem próxima, mas ela está conectada. O corpo de Cristo é assim, né? Você não tem como você se conectar, você está junto com todos os irmãos, não tem como. Mas você precisa estar conectado ao corpo, né? Então, a estratégia dos grupos familiares passa muito por aí. Então, lá no grupo familiar, né? Esse dedinho aqui está próximo desse dedinho, está próximo desse, está próximo desse. Aqui é um grupo familiar, tá? Tem um outro grupo familiar aqui, tem um outro aqui, tem um outro aqui, né? Então, cada um está ali, mas está todo mundo conectado, todo mundo junto, né? E todo mundo caminhando para a mesma direção, amém? Vamos lá. Imagina que, meu celular está ali em cima, eu quero ir lá pegar o celular, né? Quem pega o celular é quem? A mão, né? Mas a mão não consegue, ela precisa do pé, né? E a mão que quer ir, só um pé não vem, tem que ter o segundo pé também, né? Então a articulação do corpo numa mesma direção, ela pega o celular. Parabéns, bate palma aí! Né? Então, é a articulação de todo o corpo, cada um na sua função, caminhando, conseguiu o objetivo que era pegar o celular. Então, você correr sozinho não consegue, não chega em lugar nenhum. Por isso que é o grande mistério, que é Cristo e a igreja. Sem a igreja você não chega em lugar nenhum. Ih, chegou a parte do tijolo. O que tijolo tem a ver com essa pregação? Misericórdia. Vamos lá. Cada cristão tem o seu lugar no corpo de Cristo. Você foi criado com um propósito, com uma missão, né? Lá em 1 Pedro 2,5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então, outro paralelo que a Bíblia faz, né, com o corpo de Cristo, com a igreja, é uma construção, né? Esse auditório é feito de muitas coisas, né? Então tem a telha, né? Tem o tijolo, tem um vergalhão, né? Alguém aqui está vendo o vergalhão aqui desse auditório? Levanta a mão aqui. Quem está vendo? Você está vendo o vergalhão? Está vendo o vergalhão aí, irmão? Né? Tem um com vergalhão aí? Né? Mas ele é necessário. Amém? Essas paredes aqui, elas estão de pé por causa dos vergalhões. Deixa eu contar uma história para os irmãos, né? Quando eu me reunia com os irmãos lá em Niterói, né? Eu era mais jovenzinho, de vez em quando a gente fazia mutirão e juntava a juventude toda e ia pintar, e aí chamaram a gente para construir uma casa do zero. Nossa, eu me lembro até hoje, parou um carro assim, um caminhão cheio de material de construção ali. E aí o cara perguntou assim: quem está construindo ali, né? Viu um monte de lourinho, olho azul, olho verde ali assim, né? Aí falou: olha, nós somos os peões, aquele rapaz lá em cima lá é o mestre de obra, né? E a gente estava construindo a casa, ajudando o irmão a construir. Então todo final de semana a gente ia para lá construir a casa, era uma bênção, né? E aí teve um dia que a gente começou a levantar uma parede, só que começou a escurecer, a gente teve que ir embora, né? Isso era um sábado. Aí no domingo a gente voltou. O que aconteceu com a parede? Né? Bateu uma ventania. A gente não tinha feito, né? Para os construtores aí, a gente não tinha feito as conexões. E a parede
Caiu toda e a gente foi lá, teve que montar tudo direito. Então, não adianta. Então, tem o tijolo. Quem sabe o seu chamado é de interruptor, né? Que quando é tocado ali, sai luz ali. E acende uma luz na vida da pessoa. Quem sabe? Você é chamado para ser um interruptor. Ou é chamado para ser um vergalhão, né? Tem uma outra história também. Eu já até contei para alguns irmãos. Tinha uma igreja. A igreja está indo bem, né? Louvor, vidas se convertendo, né? Era uma bênção. Os irmãos estavam lá e tinha um senhor muito quietinho, que ele ficava lá atrás, ele chegava lá na reunião, ficava sentado lá, não era um irmão, era um irmão muito querido pela igreja, um irmão de oração, mas só que ele não aparecia muito, ele ficava sempre na dele lá. E um belo dia esse irmão morreu, né? A igreja ficou muito contristada, muito triste, e teve o velório, não sei o que, mas vida segue. E amém, o irmão morreu, foi para a glória, está com Jesus, amém, né? E a vida foi passando, e aí de repente alguns jovens começaram a se desviar, alguns irmãos, o louvor já não era assim, não fluía tanto no espírito, alguns irmãos também estavam já meio mornos, meio mais para lá, para cá, as coisas não estavam fluindo como fluíam antigamente. E aí os irmãos começaram, e aí você nunca descobre logo no início. Você só descobre quando quando a situação começou a estar feia, né? E aí os irmãos da liderança se reuniram e falaram, está acontecendo alguma coisa. Que Deus estava abençoando, era uma bênção, e de repente as coisas assim não estão indo bem. A gente tem que orar. E começaram a orar, começaram a clamar, orar. E aí Deus um dia revelou para os irmãos, falou assim, você lembra daquele irmão que sentava lá atrás? Ele sustentava a igreja em oração. E aí quando ele morreu, não restou ninguém para sustentar a igreja em oração. E aí vocês estão sem sustentação. O que é uma casa sem sustentação? Então, às vezes a gente dá pouca importância para o vergalhão, que talvez possa ser uma pessoa de oração, que esteja orando sem cessar pela igreja, sustentando a igreja em oração, né? Então, cada um tem a sua função, né? O tijolo, o vergalhão, o cimento. Mas vamos seguir aí. Grupos familiares, né? Tem tudo a ver ou não tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui? Amém? Então, Deus ensinou para a igreja em Vitória a estratégia dos grupos familiares. E entendemos que o desenvolvimento e o crescimento da igreja só serão possíveis através dos grupos familiares. Então, isso foi uma estratégia que Deus colocou no coração dos irmãos. Grupos familiares. Como que é a importância disso? Por tudo isso que a gente falou aqui. Qual é a função do grupo familiar? Instruir, edificar a igreja, desenvolver a comunhão entre os irmãos. Lembra da mãozinha? Né? Evangelizar, né? A gente lançou o desafio da evangelização. Teve alguns grupos que se colocaram aí para estar evangelizando. Cuidar dos novos na fé, né? Novos na fé vão ser cuidados aqui na reunião geral da igreja? Não, eles vão ser cuidados aonde? No grupo familiar, né? Ajuda mútua no viver diário. Às vezes Deus permite que uma família do seu grupo esteja passando por um desemprego, por fome, por falta de comida, e aí o grupo familiar vai se reunir para estar dando uma bolsa de uma cesta de família para o irmão, né? E às vezes uma família no seu grupo, ela está passando por uma situação, por uma escassez sentimental, né? Está passando por uma doença, né? Então a família do Fernando está precisando do nosso apoio, né? Eles não estão precisando financeiramente, mas eles precisam do nosso apoio, né? O Mateus, né? A esposa do Fernando.
Então, é no grupo familiar que você vai conseguir identificar esses casos, né? Então, por exemplo, né, o irmão... Qual foi o irmão que ministrou a conta aqui, lá de Jetibá? Esqueci o nome dele. Luciano, né? Então, o Luciano passou uma brabeza aí. Quem foi no retiro de casados, ou teve ontem aqui, ficou sabendo da história. Então, ele passou uma situação bem complicada, de enxaqueca, de uma série de coisas. Assim, eu sou corpo com ele, mas eu não sabia, né? Eu não orei por ele, mas porque eu não sabia que ele estava precisando. Mas a igreja em Jetibá lá, o grupo familiar dele estava sabendo. Então, as pessoas que estão próximas dele estão sabendo. Então, você precisa fazer parte do grupo familiar, né? Eu não sei como que você está com relação ao grupo familiar. Não sei se você nunca participou de um grupo familiar. Não sei se você já participou há algum tempo e deixou de participar por alguma razão. Eu não sei se você está passando uma fase difícil na sua vida, que não tem tido tempo, assim, mas eu queria, assim, ou qualquer outra razão, eu não sei a sua situação hoje aqui, mas eu quero falar que você precisa participar de um grupo familiar. E se essa palavra está tocando no seu coração, você não pode deixar de participar do grupo familiar que vai acontecer essa semana na igreja. Que aí, os grupos estão espalhados. A gente vai falar aqui sobre isso, né? Então, você não pode deixar, você não pode sair daqui hoje sem saber aonde é o grupo familiar mais próximo da sua casa. Você precisa participar, você precisa ser tratado. Nós precisamos ser tratados. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer te usar no grupo familiar, né? É no grupo familiar que seu filho vai crescer, vai começar a tocar um violão, daqui a pouco ele está ministrando, daqui a pouco ele está ministrando numa reunião de homens, mulheres, daqui a pouco o seu filho está aqui ministrando aqui. Eu me lembro do Jorginho, né? O marido da Adriana. Ele está aqui hoje? Não, né? Acho que não. Mas amém. Eu me lembro que ele era um adolescente com violão. O violão era quase maior que ele, assim, né? Não sei se os irmãos lembram. Mas ele vinha com o violão. E uma vez ele veio aqui. Então ele estava se colocando ali para servir. E hoje está uma bênção. E Deus tem usado a vida dele. Então você precisa participar. E aí, irmãos, nós temos hoje 28 grupos familiares espalhados pela Grande Vitória, né? Nós temos 14 em Vitória, Consolação 1, 2, Horto, Jabu, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maruípe, Praia do Campo, Resistência, Santo André, Santa Luzia, São Pedro, Campo Grande, em Cariacica. Nós temos mais 18 ali na Serra, né? Mais 3 em Vila Velha. Então, tem algum grupo perto da sua casa. Agora, você precisa ter determinação de querer participar, né? Amém, irmãos? Então, não deixe de participar do grupo familiar. Você está impedindo o agir de Deus na sua vida. Mas vamos continuar aí. Serviços, né? Além do grupo familiar, nós temos alguns serviços, alguns ministérios, né? Então tem o pastoreio, por exemplo. Pregue a palavra, esteja sempre preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Isso está lá em Timóteo, né? 4:2. Tem um ministério pastoral. Eu não sei se você tem esse ministério pastoral. Deus deu para cada crente uma missão sacerdotal. Você é um sacerdote. Então, às vezes, você tem um chamado de pastoreio, né? Aí fora, tem o pastor, tem o padre, o bispo, sei lá o quê, que ele pastoreia, ele visita, ele ora, ele prega, ele faz tudo. E você vem, assiste e volta para sua casa ali, né? Então, são vários ministérios. E você tem um desses ministérios aqui. Ou Deus quer que você comece a buscar algum desses aqui para a sua vida, né? Tem algumas pessoas que confundem ministério com presbitério, né?
pastoreio com presbítero, né? O presbítero, a função dele é conduzir a igreja, conduzir aqui a igreja local aqui, né? Nem sempre ele vai ter um ministério de pastoreio, nem sempre ele vai ser um bom pregador, nem sempre ele vai ser um evangelista. Então, a função de presbítero é uma coisa, a função de pastor é outra coisa. Pode ser, o irmão pode ser pastor e pode ter o dom de visitação, mas pode ser que ele não tenha o dom do evangelismo, né? Então, visitação na religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Oração, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, né? Então, enquanto Pedro estava lá na prisão, os irmãos estavam orando por ele. Então, tem vários ministérios, né? E aí, se você observar que esses ministérios têm muito a ver com o talento que cada um tem. Eu sei que, por exemplo, eu tenho uma facilidade para ensinar, mas eu tenho já uma dificuldade para evangelizar, ou uma dificuldade em outras áreas. Evangelismo, né? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para a cruz de Cristo, senão faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus, né? Então, tem um ministério de evangelismo. Você pode ter o dom do evangelismo, mas gosta de trabalhar com criança. Então, você vai evangelizar criança. Você tem o dom do evangelismo e Deus tem um chamado para trabalhar você com homens, né? Então, você vai trabalhar com homens ou trabalhar com mulheres. Às vezes, você tem o dom do evangelismo, mas você gosta de trabalhar com idosos. Coordenação de atividades, né? Os irmãos estavam tendo um problema que as viúvas não estavam sendo atendidas, né? Então, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, enquanto os presbíteros, os homens cuidavam da palavra de Deus, da pregação, outros cuidavam da alimentação das viúvas, né? Outros cuidavam da organização das tendas, ou sei lá. Então, são vários trabalhos. Serviços gerais, limpeza, transporte de alguém ou de alguma coisa, compras, né? O retiro é uma benção, não é, irmãos? Quem já se colocou para estar participando do retiro de 2020? Amém? Pouca gente, né? Se você está em dúvida, coloca isso no seu coração. O retiro é uma benção, 3, 4 dias lá, mas só que a gente precisa comer, não dá para ficar de jejum todo dia. Para comer tem que ter alguém para cozinhar. E para cozinhar tem que ter o quê? Comida. E aonde que a comida está? No supermercado. Então, o irmão que faz compra lá, que fez a compra do retiro esse ano, ele está abençoando o retiro. Não, eu vou ficar só com o espiritual. Eu vou ficar só no louvor, entendeu? Só na pregação, só na oração. Tá, mas e aí? Quem que vai fazer a comida? Quem que vai fazer a compra? Então, tem serviço para tudo, entendeu? Alguém, transporte, né? Então, alguém precisa fazer serviços. E Deus usa, Deus abençoa. E tem pessoas aqui do nosso convívio que são de braços abertos. Eu poderia apontar vários aqui que você fala assim, irmão, você faz isso para mim? Irmão, você pode arrumar a cadeira de uma forma assim? Na hora ele faz. E não é um irmão que dá aquela pregação, aquela palavra assim que todo mundo sai tocado, mas o irmão está fazendo a parte dele. É o talento que tem dentro dele ali. E ele faz parte, Deus honra esses irmãos, né? Organização de eventos e reuniões, né? Arrumações, né? Se você precisa arrumar um evento, os irmãos sabem, a Fátima é uma bênção. Aí, irmã aí, é uma bênção para organizar. A minha esposa também organiza bem pra caramba. E tem outras irmãs aqui, a Dora também.
É uma bênção. São pessoas que têm o dom disso. Então você chama essas irmãs para ajudar. Essas irmãs têm que se colocar. E se você tem esse dom também, você se coloca, né? E às vezes você tem esse dom de organizar e você gosta de trabalhar com criança, então você está junto no Ministério de Crianças, ajudando a organizar essa área, né? Então cada um tem, né, organização de eventos, né? Eu, por exemplo, eu tenho facilidade para organizar eventos, assim, alguns eventos que eu organizei lá no meu trabalho, alguns retiros que a gente acabou aprendendo com os erros aqui também. Então, você precisa botar tudo no papel, esquematizar direitinho. Então, tem irmãos que têm essa facilidade para organização, tem outros que têm para decoração, tem outros que não têm muito jeito para essa coisa, mas chama ele para orar, que o irmão vai orar todos os dias e vai estar segurando lá o evento, né? Então, cada um tem um dom, né? E cada um tem as suas preferências, afinidades. Então, você pode trabalhar com as crianças, com os idosos, com os homens, com as mulheres, né? A reunião dos homens, a reunião das mulheres é uma estratégia da igreja para estar tratando, evangelizando esse público-alvo. Às vezes é mais difícil trazer um homem aqui para uma reunião eclesiástica, uma reunião formal, mas aí às vezes uma reunião só de homens ele vai. Então é uma estratégia. Então às vezes você pode estar ajudando os irmãos ali. Aqui nós temos alguns ministérios. Nós temos os ministérios que trabalham com os casais, que organizaram um retiro abençoado para a gente. Algumas pessoas participaram, outras não. Tem um ministério infantil, que também organizou aqui o Acampa Kids. E foi uma bênção, mas dependeu de uma série de coisas. Dependeu de organização, dependeu de cozinha, dependeu de compras, dependeu de organização dos quartos, ministério de jovens, de adolescentes, dos homens, das mulheres, né? O grupo familiar, né? Nós temos 28 grupos familiares, mas nós temos um ministério que cuida dos grupos familiares, para que os grupos estejam andando todos na mesma direção. E a gente precisa de força, ensino bíblico, teológico, temos o pessoal do louvor. E aí nisso vem o pessoal do som, da projeção. Imagina se eu hoje aqui, Deus colocou a palavra no meu coração, estou aqui disponível, mas só que o microfone não funciona, né? E aí? Eu não sei se todo mundo está me escutando agora, mas se nem toda palavra que eu falar, vocês vão conseguir permitir. Então, aqueles caras lá atrás são importantes? São importantes. Eles estão quietinhos lá na deles, lá, mas são importantes. Que se falhar aqui, vai falhar esse momento aqui, né? Se começar, não vai dar muito certo, né? Talvez a mensagem ela gere algumas interferências e os irmãos não vão perceber. Então é importante todo mundo, e a gente precisa de gente trabalhando no som, na projeção, as meninas dançando aqui, que bênção, entendeu? Essas meninas dançando aqui são pessoas que estão sendo trabalhadas, que não estão dançando lá fora, elas estão dançando aqui para Jesus, né? E minha filha, pelo que eu conheço, daqui a pouco ela vai estar aqui também, entendeu? Então a gente precisa, né? Tem uma galera que gosta de trabalhar com teatro, a gente faz de vez em quando. Teve alguns irmãos que transformaram em ministério de teatro e estão sempre trabalhando com teatro, né? Tem o ministério de novos convertidos, o ministério da introdução e do estacionamento, né? O pessoal da introdução, eles estão aí, né? Tem um pessoal trabalhando com artes, ideias, uma estratégia para estar trabalhando com aquelas pessoas que não têm que tem a tarde livre, então estão evangelizando, eu sei que estão pastoreando, estão ou não estão, quem participa desses trabalhos, né? Deus está trabalhando ali. A obra apostólica, os auxiliares eclesiásticos e o presbitério eu deixei lá para o final, né? Que tem tudo a ver, né? A gente tem aqui a Rede Crescer também, que é o ministério da Jocum, que a Alana está lá. Então, tudo isso junto, caminhando.
Deus nos chamou para servir, para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, Deus tem um chamamento para cada um de vocês, para cada um de nós. Eu não sei se você ficou meio perdido aqui. Eu tentei trazer até esse PowerPoint aqui, essa apresentação, para deixar as coisas bem claras. A igreja tem buscado trabalhar com diversos órgãos. Amém? Com diversas áreas. Né? E você precisa se encaixar em alguma coisa. Você precisa ser. O que você é? Você é telha? Você é tijolo? Não vou tirar esse tijolo aqui, porque senão vai cair. Né? Então o tijolo ele tem que ficar lá, quietinho na dele. Mas ele sustenta. Então, que tijolo você é da construção? Que parte da construção você é? Né? Então, é isso que eu queria, essa chave que eu queria que você encontrasse hoje aqui. Né? Se você encontrou essa chave, em que parte do corpo você faz parte? Que você tem um chamado. Né? Você sabe quais são os talentos que você tem. Todos aqui têm talentos. Seja para organizar, seja para tratar, para ensinar, para ministrar, para evangelizar. Todos têm talentos e todos precisam estar trabalhando. Né? Nós somos uma igreja viva, né? Uma casa viva. Então a gente precisa estar caminhando. O corpo precisa estar caminhando. Né? E agora, se a perna está ruim, o corpo vai caminhar com dificuldade. Né? Quem sabe a igreja em Vitória está caminhando com dificuldade porque você, um órgão importante do corpo de Cristo, não está sendo útil para a casa de Deus. Deus deu a cada um talentos e dons para servir em sua casa. Basta você ofertá-los em um ministério. Então, você sabe o que você tem de bom. Você sabe. Eu não sei. Eu sei até de alguns aqui. Eu sei de algumas pessoas, alguns talentos aqui. Mas você sabe o talento que você tem e você tem que fazer parte dessa obra. Eu sei que você tem limitação de tempo. Eu sei que você tem limitação de... Você mora longe, limitação de carro. Mas Deus não cria obstáculos para servir na obra de Deus. Né? Você pode estar sendo uma bênção em qualquer lugar, né? Só para... eu ia contar um exemplo, acabei esquecendo, mas vale a pena, né? Teve uma irmã do meu grupo familiar que ela se propôs a todo dia de manhã ela mandar uma mensagem para várias pessoas do convívio dela. Né? E ela todo dia mandava, e uma vez ela recebeu um retorno dizendo que aquela palavra que aquela irmã estava precisando naquele momento, e veio assim de Deus. Né? Então a irmã foi usada ali, naquele momento ali. Né? Então às vezes mandar uma mensagem, às vezes é a sua parte. É a sua parte. Né? Eu me lembro que um irmão distribuía panfleto. É uma coisa assim, até meio, né? Distribuir panfleto. Mas eu me lembro de um irmão que ele se converteu, ele estava em Minas Gerais e estava meio perdido, assim, estava meio desorientado. E foi através de um folheto que ele pegou na mão que Deus tocou no coração dele e trouxe ele de volta. Olha só, um folheto que ele achou na rua ali, assim, né? É até ruim, né? Achar um folheto na rua, mas ele achou ali e foi tocado, né? Então, Deus tem um plano para cada um. Olha lá, se Deus tem mostrado a você alguma área na igreja que precisa ser desenvolvida, talvez seja você a pessoa escolhida para trabalhar nessa área. Né? Então, se Deus colocou no seu coração que está assim, a igreja está capengando, está vendo? Talvez é você que tem que vir ali e assumir aquela área ali e chegar para os irmãos, falar assim: Rogério, eu estou vendo aqui que a gente está falhando nesse ponto aqui, e assim, eu queria me colocar para estar ajudando, eu não sei nem como ajudar, mas eu estou vendo isso aqui, que a gente precisa trabalhar nessa situação aqui, que não está legal. Né? E aí?
Fala, amém, irmãos, vamos juntar outros irmãos que estão com essa mesma ideia. Quem sabe, aí o irmão fala assim, semana passada outro irmão falou a mesma coisa sobre isso. Vá lá, procura esse irmão, converse, talvez vocês consigam ali juntos ali pensar uma coisa ali. Então, Deus trabalha. Nós somos todos responsáveis aqui, né? Quem é responsável pelo andamento dessa reunião aqui? Somos todos nós, né? Eu falei aqui do som, da ministração, né? Quem é responsável pelo retiro por época do carnaval que a gente vai ter, né? O Nilson, o Nilson é o cara lá do cadastro lá, olha, né? O Derones vai dar a palavra, vai ministrar a palavra lá, vai pregar. A Célia está aí? Célia? A Célia deve estar com as filhas. Tá ali, a Célia vai cozinhar, tá? A Célia vai cozinhar, o irmão vai pregar, né? O Ricardo vai fazer a compra, amém? Né? O Nilson vai estar lá e amém. Não sobrou nada para mim, eu vou lá para louvar a Deus, glorificar, eu vou lá para ouvir, eu estou com uma expectativa muito grande. Vá para servir, irmão. A nossa missão é servir. Se coloca para servir. Chega para o irmão e fala assim, irmão, o retiro, fevereiro, março, sei lá, eu quero servir em alguma coisa. Arruma alguma coisa para mim fazer, eu vou fazer, eu estou disposto. Então tá bom, amém. Tem serviço ou não tem, Nilson? Tem? Tem serviço, né? A palavra de Deus diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, né? Se você quer estar no centro da vontade de Deus, busque continuar a caminhada ao centro do gráfico do envolvimento, né? Então, não pare a caminhada, continue ao centro. Amém? E o último aí, lembre-se que Jesus deixou o Espírito Santo com o objetivo de ajudá-lo a cumprir o propósito do Pai. Né? Então o Espírito Santo ele está aí para nos ajudar a cumprir o propósito do Pai. Então às vezes você fala, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Começa a orar, começa a colocar diante de Deus. Deus, eu quero ser útil. Ouvi a palavra ali do Alexandre ali, aquilo falou, mas eu não sei o que fazer, eu não sei, mas eu quero botar em prática isso aí, eu quero ser útil à obra, e o Espírito Santo vai falar com você, o Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai falar com você, vai te iluminar, e você precisa dar aquele passo, aquela determinação para seguir, para ser uma bênção, amém?